Amém, igreja. Graça e paz, tudo bom com vocês? Amém. Comigo também está tudo bem. É um prazer, né? Estar aqui novamente, ministrando a palavra para a igreja. É muito bom estar aqui com os irmãos, né? É muito bom ter contato com a palavra de Deus. Eu creio que a palavra diz que ela é viva e eficaz e ela pode transformar as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar com o coração aberto. Nós temos que estar realmente sensíveis, né? Para estar ligados em tudo que vai acontecer aqui essa noite. Eu creio que o Espírito Santo habita entre nós e ele tem toda a liberdade para ministrar as nossas vidas, porque ele conhece realmente, né, a nossa vida. Amém? E essa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Tá aí o tema: firmes, constantes e abundantes. E quando a gente chega aqui na igreja, né, a gente cumprimenta um outro e fala assim: aí, firme? Aí um fala, e o outro fala assim, né? Aí tem sempre aquelas piadas, né? Qual prego na areia, né? Mas nós cremos que essa firmeza que deve existir dentro de cada um de nós, Deus pode nos dar. Caso nós não tenhamos, né? Deus pode nos dar. E é interessante que vocês já se perguntaram por que na nossa caminhada cristã, já aconteceu muito na minha, a gente tem altos e baixos. Por que às vezes a gente está ali, firmão na igreja, estamos bem com Deus, nós estamos lutando contra o pecado, nós estamos animados, nós estamos fortes, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos orando, e aí nós estamos assim, ó, crescendo espiritualmente, subindo, subindo, até que de repente, ah, vale da sombra da morte. Aí você começa a ficar desanimado, você começa a ficar, se sentir sujo pelo pecado, né? Você começa a ficar fraco. E aí, neste momento, onde a gente está lá embaixo, a gente tem dois caminhos para seguir. Ou é viver uma vida cristã superficial, ali, somente de aparências, ou abandonar a fé. E aí, esses dois caminhos parecem que as únicas soluções que existem, né? Mas não são. Nós podemos ver que a palavra de Deus quer que nós estejamos fortes, que nós estejamos de pé. E esses dois caminhos, eles não são opção para o cristão. Mas, infelizmente, essa montanha russa que muitos têm vivido acaba sendo um estilo de vida dentro das igrejas. Então, dentro das igrejas, a gente encontra essa situação, infelizmente, muito mais do que a gente imagina. O desânimo tem batido a porta de muitos irmãos e eles têm vivido essa vida, sabe? Alguns fracos, alguns fortes, dentro da própria igreja, né? E hoje, olhando para esses dois tipos de pessoas, lá no Salmos 1, nós podemos identificar que o salmista, ele comparou essas duas pessoas a dois objetos, né? Duas coisas, né? Dois exemplos. Ele comparou aquele que está forte com uma árvore. Olha que legal. E aquele que está fraco, ele comparou com a palha. E aí depois a gente vai olhar para esses Salmos número 1. Por enquanto ainda não. Antes, eu vou fazer algumas comparações com esses dois, né? Com o cristão sendo comparado com uma árvore e o cristão sendo comparado com uma palha. Olha que legal. A palha todo mundo sabe, né? É algo leve. A palha é levinha, né? Então bate o vento, a palha sobe. Né? A palha levanta, então ela sobe muito rápido. E o irmão, o cristão, comparado a essa palha que sobe, que cresce, que voa, é como aquele cristão que acabou de se converter, sabe? Ele se converteu e aí de repente dá uma guinada na vida espiritual dele. E aí, ele não lia a Bíblia, mas aí ele começou a ler. Ele não ia muito no culto, mas aí ele começou a ir. E ele vai não só nos cultos, mas ele vai até na reunião de oração. Olha que coisa. E aí, se tiver uma vigília, ele vai também. E aí ele começa a fazer um jejum, e aí ele começa a devorar a Bíblia. E aí ele começa a falar assim para as pessoas: ó, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Sabe? Esse cristão que parece que está voando, sabe? Que dá aquela guinada, que de repente aquele irmão frio, de repente ele é quente, e é muito quente, ele começa a voar. É como se fosse essa palha. E a árvore? A árvore não, ela é totalmente ao contrário.
O crescimento da árvore ele é muito mais lento. Se nós olharmos a árvore um ano, ela está assim. Aí depois o outro ano, ela está assim. Aí depois vai outro ano, ela está só um pouquinho mais assim. Sabe, o crescimento da árvore, ele é muito mais lento. E aí, por mais que não pareça, essas pessoas que são comparadas a essa árvore, com esse crescimento um pouco mais lento, elas são mais perseverantes, né? E elas crescem de uma forma que não aparece muito, sabe? Parece imperceptível. Mas sabe aquela frase, devagar e sempre? São esses irmãos, né? Comparado a essa árvore, que tem um crescimento um pouquinho mais lento, mas mais firmado, mais consistente, devagar e sempre. E aí a palha, falando em consistência, né? A palha ela não é muito consistente, né? Porque ela, como ela é levada do vento para lá e para cá, então uma hora ela está de um jeito, outra hora ela está de outro jeito. E tem muitos cristãos assim, levados, né, por ventos de doutrina. E aí se o vento tem soprado para cá, ele vai para cá. Se o vento tem soprado para lá, ele vai para lá. E aí, sabe quando tem aquelas modinhas no mundo gospel, né? E aí a gente percebe que existem essas igrejas, assim, todas com as paredes pretas, com jogo de luz, né? E aí o pessoal fala, nossa, essa é que é legal. Essa é que é da boa, né? Vamos para lá. E aí, de repente, o pessoal começa a usar umas roupas diferentes, um chapéuzinho, né? Aí escuta o worship, aqueles louvores, né? E aí o pessoal fala, esse aqui é bom, bora para lá. E aí tem aquele pastor que é descolado, né? Aquele pastor que faz umas piadinhas, que gosta de falar assim um linguajar mais jovem. Opa, é esse que é o bom. É esse que nós vamos seguir. Então, esses cristãos, né, comparado com essa palha, com essa inconstância, eles são facilmente levados por qualquer vento de doutrina. E a árvore? A árvore não. A árvore ela está enraizada. A árvore está enraizada lá no mesmo lugar. Então vai passar essas modinhas gospel, mas a árvore ela vai continuar fiel às suas raízes. Ela não se envergonha da sua origem, dos seus ensinamentos. E aí você vai falar, nossa, então essa árvore é atrasada, né? Essa árvore aí, nossa, é muito cabeça fechada, mente fechada. Parece teimoso, né? Mas não é bem assim. Dessas árvores, dessas pessoas que são mais conservadoras, que são mais firmadas nas suas raízes, também sai novidade, sabe? Também tem coisa boa. Só que quando elas geram essas coisas, é sempre centrado. É sempre centrado na palavra de Deus, sabe? Vale muito mais algo feito conforme a vontade de Deus do que um simples ajuntamento. Então, quando nós vemos essas árvores, essas pessoas mais enraizadas nos seus valores, né, nos seus costumes, cara, a Holiness é um pouco assim, não é? A nossa igreja, um pouco mais conservadora. E quando sai algo, sai do coração de Deus. Amém? Mais um exemplo. A árvore, a palha, ela é frágil, né? Ela é delicada, a palha, né? Ela é um pouco frágil. E aí, se você vir um monte de palha e colocar um fósforo ali, acender um fósforo, vai pegar fogo. E aí, um simples fogo vai queimar uma montanha de palha. E aí, se vier uma chuva, ela também vai molhar e vai ser destruída. Então, quando vier uma luta, quando vier uma doença, quando vier alguém falando mal dessas pessoas, elas são frágeis. E aí, elas vão se estragar rapidamente, né? Elas vão ficar acabadas, tristes, desanimadas, por causa que elas não têm raízes. Elas são frágeis. E a árvore ela tem muita estrutura, não é verdade? Para você colocar fogo numa árvore, é muito fogo para você colocar numa árvore. Para você derrubar uma árvore com uma tempestade, com ventos, tem que ser algo muito forte. Tem que ser muito forte. E esses cristãos comparados a essa árvore, quando vem a luta, eles estão firmes. Quando vem a doença, eles estão firmes. Quando tem alguém falando mal deles, eles estão firmes, porque eles estão enraizados, né, na rocha que é Jesus Cristo. Alguns exemplos, comparativos. Mas sabe qual é a maior diferença entre essas duas exemplos, né, entre a árvore e a palha? A maior diferença entre elas é que a árvore dá fruto. A árvore dá fruto. A árvore ela gera algo de alimento para as pessoas que estão à volta dela. E a palha? A palha não. A palha ela vive por si só. Ela é estéril.
ela vive por si só. E quando o salmista usa essas duas comparações, os cristãos que são comparados a essa palha são frágeis. E o cristão que é comparado a essa árvore são fortes. E aí a gente fala, nossa, que legal, né? Então eu quero ser essa árvore. Qual que é a receita? Como que eu faço para ser essa árvore? Agora sim, nós vamos abrir nossas Bíblias, depois dessa introdução, no livro de Salmos. Salmos está lá no meio da Bíblia. Salmos 1. O primeiro salmo, que vai falar um pouco sobre isso. Amém? Salmos 1. Eu vou ler na NVI. Ela fala assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Está falando de alguém que é feliz pelo fato de não seguir o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, não copia, não faz a mesma coisa que os pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores, não permanece junto com essas pessoas. Versos 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E como árvores plantadas à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham, e tudo o que elas fazem prospera. Que coisa linda, né? Não é alguma coisa que elas vão fazer, é tudo. Tudo que elas fazem prospera. Não é o caso dos ímpios. Olha lá, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. E finaliza no verso 6, pois o Senhor, olha lá, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Olha que lindo, né? O salmista faz essa comparação entre a palha e a árvore, aquele que está firme, aquele que produz fruto e aquele que vai ser julgado e não vai resistir ao julgamento, que é a palha. Mas antes, ele nos faz umas perguntas, não é verdade? Ele fala assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não assenta às rodas dos zombadores. Então, é como se a gente transformasse esse primeiro versículo em perguntas, né? Com quem você está andando? Aonde você está parando? E aonde você está se assentando? E é legal que eu peguei essas 3 perguntas, né? Aí eu pensei, vamos trazer mais para a nossa atualidade ainda. Vamos trazer essas 3 perguntas para o nosso mundo digital. Porque hoje nós vivemos muito tempo e passamos muito tempo nesse nosso mundo digital, né? Todo mundo tem o seu smartphone e fica lá no seu mundo digital. Então as perguntas seriam assim: que páginas você está acessando? Ai, meu Deus. Quais são os YouTubers? Olha que chique. Em quem você está sendo influenciado? Quem você está seguindo? Que conteúdo você está consumindo na internet? É interessante, né? Porque realmente a internet tem influenciado as nossas vidas, né? Existem pessoas ali, são os famosos YouTubers, né? Que eles influenciam alguns positivamente, outros negativamente, mas nós estamos ali recebendo essa carga, nós estamos ali acessando e consumindo. E na vida cristã nós temos que ser firmes e produtivos, assim como a árvore plantada à beira de águas. Por esse motivo, nós temos que rever e mudar, e muito, os nossos hábitos. A gente tem que parar para pensar um pouquinho sobre o nosso dia a dia, aquilo que nós estamos fazendo. Não tem como nós termos uma vida saudável nos alimentando com porcaria. Não era a mãe que falava assim pra gente? A mãe falava assim, que não pode ficar comendo porcaria, tem que comer o quê? Arroz e feijão. Aí come arroz e feijão e fica forte. Não vai ficar enchendo a barriga de doce. Minha mãe falava isso pra gente. E a gente queria comer doce, né? Mas tinha que comer arroz e feijão. E quando
nós olhamos para essa analogia, ela se encaixa muito bem na nossa vida cristã. Porque quando nós estamos nos alimentando com porcarias, quando nós passamos horas consumindo, né, esse material de internet ou qualquer outra coisa e passamos apenas 10 minutinhos ali na presença de Deus, lendo a tua palavra, orando, aonde será que a gente está sendo mais alimentado? Será que nós estamos sendo alimentados com as coisas do mundo ou com as coisas de Deus? E isso, aonde nós estamos nos alimentando, ela vai trazer consequências na nossa forma de viver, nas nossas escolhas. Serão as coisas deste mundo ou serão as coisas de Deus que estarão nos alimentando? Amém? E quando o salmista fala sobre isso, ele fala que nós temos que permanecer firmes, nós temos que ser fortes, nós temos que nos alimentar. E se nós pararmos para pensar na nossa própria vida e fizermos uma autoanálise, mas essa autoanálise tem que ser sincera. Porque quando nós falamos sobre autoanálise, é eu e Deus, né? Eu e Deus. Então a gente é muito sincero naquilo que nós vivemos, naquilo que nós fazemos. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta não conhecem a nossa vida, mas Deus conhece, nós conhecemos. E quando nós somos sinceros com essa questão, nós podemos responder essa pergunta com muita facilidade. Aonde eu estou me alimentando? O que está formando a minha opinião? O que está formando a minha mentalidade? Aonde está a minha satisfação? Aonde está o meu prazer? E a palavra diz, o salmista, né, diz que o nosso prazer tem que estar na palavra de Deus e nela meditar de dia e de noite. Amém? É maravilhoso, né? A diferença é intensidade. Muitas vezes nós não temos intensidades naquilo que é necessário e somos intensos naquilo que não tem muita importância, né? Não é verdade? E para que haja mudança, nós precisamos ter intensidade. Nós precisamos nos submeter, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Eu falo que não é proibido nós estarmos, né, acessando algo na internet, desde que haja critérios. Desde que nós venhamos a olhar para aquilo com os olhos de Deus. Falar, será que isso aqui me edifica? Será que isso aqui vai acabar esfriando a minha fé? Sabe? Por muitas vezes, nós estamos sendo contaminados, né, esfriando a nossa fé. E aonde nós mergulharmos, aonde nós nos alimentarmos, é lá que vai formar a nossa mentalidade. É lá que vai formar a nossa opinião. Que sejam as coisas de Deus. E um exemplo muito legal, que eu gosto muito, relacionado à intensidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, que como vocês vão perceber que a intensidade faz toda a diferença na nossa vida. Quem já participou de retiro aqui? Retiro, acampamento, congresso de jovens, encontro da mocidade, tem vários nomes, né? E assim, é um tempo muito bom. É um tempo muito bom, porque ali você está em meio a pessoas que estão com a mesma mentalidade que você. E aí o que acontece? É intenso. Então tem culto na parte da manhã, aí você tem algum devocional, alguma coisa, aí você tem algumas brincadeiras, aí de repente vem um estudo bíblico, aí de repente vem um workshop, aí chega à noite tem culto de novo, e quando você menos percebeu, você passou ali 24 horas em contato com a palavra de Deus. Você está mergulhado em um ambiente onde o Espírito Santo tem toda a liberdade. Teve um encontro da quarta região agora, semana passada, né? E aí nós acompanhamos pela internet e nós vemos que ali existia um ambiente. Ali existia um ambiente de pessoas buscando a presença de Deus, né? Buscando o Espírito Santo. E a gente ouviu testemunhos de que ali aconteceu grandes coisas. E quando nós estamos ali mergulhados nesse ambiente, nós temos liberdade. E aí tem pessoas que choram, tem pessoas que entregam a vida para Jesus, é lindo. Tem pessoas que têm mais liberdade para abrir o coração. Tem pessoas que conseguem orar com mais facilidade, tem pessoas que conseguem ler com mais facilidade, e tem pessoas que experimentam de Deus de uma forma mais intensa. Por quê? Porque há um ambiente
há uma intensidade. Nós estamos mergulhados em um ambiente que proporciona, né, essa facilidade de buscar a Deus. Mas não tem retiro todo final de semana, não é? Não tem encontro de jovens todo final de semana, não tem congresso de profissionais todo final de semana, não tem. Então nós temos que gerar esse ambiente entre nós, aonde há liberdade do Espírito Santo. E aí quando nós geramos esse ambiente, Deus se manifesta. Deus começa a agir no nosso meio, amém? Isso é maravilhoso, eu já estou até com saudade do acampamento, assim, faz tempo que a gente não vai, né? Já faz um tempinho já. Mas nós precisamos abrir mão de algumas coisas para que nós possamos ter esse contato maior com Deus. Então, aonde nós estamos investindo o nosso tempo, aonde nós estamos investindo a nossa energia, aonde nós estamos investindo o nosso recurso, é ali que vai formar o nosso caráter. É ali que vai formar a nossa opinião. Amém? Que nós venhamos a gastar tempo com Deus. Investir tempo na busca, em oração, com a sua palavra. Ah, mas eu tenho dificuldade. Mas procura um irmão para te ajudar, né? Para que você consiga gerar esse ambiente, né, de liberdade na presença de Deus. Amém? Nós temos que ter a mentalidade, como cristãos, de que nós fazemos parte de um reino. E esse reino, ele não para. Esse reino, ele não para. E nós precisamos estar preparados para caminhar junto com esse reino, para avançar junto com esse reino, porque senão nós ficamos pelo caminho. Nós ficamos pelo caminho. Nós temos que nos preparar. Nós temos que estar forte para essa caminhada, porque o reino de Deus não para. As pessoas param, mas o reino de Deus não para. E assim, eu sempre penso nisso, né? Às vezes me dá até um certo temor de que eu perder a oportunidade, sabe? Se Deus quer fazer algo e Ele precisa do homem, Ele inclui o homem nos seus planos, isso é maravilhoso. E por que não pode ser eu? Por que Deus não pode me incluir nos planos dele? Pode. Mas se eu não estiver preparado para aquele momento, para aquela situação, Deus vai deixar de fazer? Não vai. Deus não vai deixar de fazer. Deus vai fazer sem você. Deus vai fazer sem eu. Se eu não estiver preparado, Deus vai colocar outro no meu lugar. E é por isso que isso me tormenta, isso me dá medo. Eu falo assim, não, Deus, eu não posso ficar fora dessa. Eu tenho que me preparar, eu tenho que estar disponível para o Senhor, porque o Senhor quer fazer e o Senhor quer incluir o homem nos seus planos e eu quero ser esse homem. Amém? Quem já sentiu esse sentimento? Dá um pouquinho de medo? Dá um pouquinho de medo, porque a partir do momento que você fala, eis-me aqui, Deus vai falar assim, então já é nós. Vem aqui, vamos, né? Eu preciso de você. Deus é maravilhoso. Deus nos inclui nos seus planos. Se você não fizer com ele, ele levanta outro. E os planos de Deus não vão parar. O reino de Deus não vai parar. É nós que paramos. Eu gostaria de compartilhar mais um texto com vocês. Esse texto é, na verdade, o tema, né? Firmes, constantes, sempre abundantes. Convido os irmãos para abrir em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, só o verso 58. 1 Coríntios 15, 58. Primeira Coríntios 15, 58, eu vou ler para vocês na versão revista e corrigida. Amém? 1 Coríntios 15, 58 fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vou ler novamente. Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus.
O segredo para o nosso crescimento, para termos um crescimento, seja ele na vida espiritual, seja ele na vida profissional, seja um crescimento na vida relacional, com a nossa família, com os nossos amigos. Sabe qual que é o segredo de crescimento? É sermos firmes e constantes naquilo que fazemos. Tudo que nós venhamos a fazer, nós precisamos ser firmes e constantes. E tem um exemplo muito legal. Quem quer emagrecer aqui? Eu não quero mais, já desisti. Se você quer emagrecer, você tem que ser o quê? Firme e constante na sua dieta, não é verdade? Porque se você quebra a dieta no segundo dia, não vai ter o emagrecimento que você deseja. Se você quer ficar fortão, você tem que ser o quê? Firme e constante lá na academia. Pra você ficar fortão. Porque você vai lá, faz uma semana, na outra semana você não vai mais. Você vai ficar fortão? Vai. Se você quer tirar boas notas, o que será que tem que fazer, hein, para tirar boas notas, hein? Firmes e constantes nos estudos. Se nós não formos firmes nos estudos, a gente não vai tirar boa nota. Se a gente não devorar os livros ali e levar a sério aquilo, não vai rolar, não vai acontecer. Se você quer crescer profissionalmente, o que você tem que fazer? Você tem que ser firme e constante no seu trabalho. Não adianta ser aquele funcionário meia boca. Não adianta ser aquele funcionário que faz corpo mole, que fica reclamando das coisas. Não vai crescer profissionalmente. Não vai ter oportunidade para você, porque você não é firme, você não é constante. Você quer ter uma família linda e maravilhosa? Eu quero. Uma família linda e maravilhosa. Você tem que ser firme e constante nos seus relacionamentos. Você não pode tratar a sua família de qualquer jeito. Tratar os seus filhos de qualquer jeito, porque a sua família não vai ser essa família linda e maravilhosa. Tem que ter firmeza e tem que ter constância nos seus relacionamentos. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu quero. O que tem que fazer? Quem adivinha? Firme e constantes na vida cristã. Firme e constante, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O crente, né, olhando para nossas vidas agora, o crente, ele tem que ser firmão nas atividades da igreja, né? Ele tem que ser firme no culto, ele tem que ser firme na reunião de oração, ele tem que ser firme no discipulado, ele tem que buscar Deus, ele tem que ler a Bíblia, ele tem que fazer oração, ele tem que ter uma vida devocional, ele tem que andar em santidade. Nossa, mas tudo isso eu já cansei de ouvir. Cara, eu ouço isso desde quando eu me converti. Eu já sei essa receita de bolo, mas será que eu já fiz esse bolo? Será que eu já coloquei em prática todas essas coisas? O resultado depende da nossa intensidade. O resultado depende do nosso esforço. Nós temos que nos encher, não é aqui no culto de domingo. Nós temos que nos encher durante a semana. Durante a semana, nós temos a nossa vida devocional. Normal. A nossa vida com Deus. A gente vai andar em santidade, a gente vai se desviar do pecado, a gente vai lutar com as tentações, né? A gente vai vigiar, né? Ó, vigia. Isso aqui pode, isso aqui não pode. E aí a gente vai ler a palavra, a gente vai fazer oração. E aí a gente vai o quê? Se enchendo durante a semana. E quando a gente chega aqui no domingo, como é que a gente está? Tanque cheio. E o tanque, quando está cheio e coloca um pouquinho mais de gasolina, o que acontece? Transborda. Transborda. Então, quando nós chegamos aqui no domingo com os irmãos, sabe, é só aquele derramar, é só aquele transbordar na presença de Jesus, porque nós já viemos cheios. Mas muitas vezes a gente vem o quê? Vazio, sequinho, 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 esperando que aconteça um milagre. Pode acontecer? Pode, Deus é Deus. Pode. Deus pode falar no seu coração de uma forma íntima e pessoal em um único momento. Ele pode. Mas se você já está sensível, se você já está cheio, se você já está com o coração aberto, tudo faz muito mais sentido. E às vezes nós viemos para uma reunião vazio e pode ter o melhor pregador lá, pode ter o melhor ministério de louvor, a igreja pode estar lotada e aí você está tão longe, tão distante. Isso já é coisa de filme já, né? Tão distante. Tão
tão distante. Tem uma frase que é bem legal. Essa frase fala assim, ó: faça o que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, dia após dia. E aí você terá o resultado. Vou falar de novo. Faça o que tem que ser feito. Tem que fazer? Vamos fazer. De que jeito? Da maneira que tem que ser feito, da forma correta. Quanto tempo? Todos os dias, dia após dia. E para que eu vou fazer isso? Para que eu tenha o resultado. Precisamos entender que se a gente deseja algo, a gente tem que se planejar e correr atrás desse algo. Se você deseja comprar alguma coisa, se você deseja, dar um exemplo aqui, eu quero comprar um carro. Você vai ficar gastando à toa? Você vai ficar perdendo foco? Você não vai se planejar para aquilo? Você não vai se programar? Eu quero fazer uma viagem. Você não vai se programar para essa viagem? Para que aquilo aconteça? Então, essa programação, esse esforço, essa busca é que trará o resultado. Quem quer ter resultado aqui? Eu quero ter resultado. Eu não quero ficar dando soco no vento. Eu não quero ficar perdendo tempo. Sabe aquele pessoal que namora perdendo tempo? Vocês já conheceram alguém assim já? Tem gente que namora perdendo tempo. Sabe? Porque o negócio não vai dar certo, não vai para frente. Larga. Não fica perdendo tempo, não gaste tempo, esforço, recurso. Para nós conseguirmos algo, nós temos que correr atrás. E assim, no linguajar popular, né? A gente tem que ralar. Tem que ralar. A gente não tem que dar o nosso melhor, suar a camisa. A gente não tem que pagar um preço. Tem um preço para pagar. Às vezes, a gente não quer pagar esse preço. Às vezes não, muitas vezes. A gente não quer pagar esse preço. A gente quer o quê? O resultado. O resultado. Né? Quando nós éramos crianças, como nós éramos jovens, né? A gente não ralava muito. Quem ralava eram os nossos pais. E a gente recebia as coisas assim meio de graça, né? Na graça. 0800. Eu sempre lembro que quando eu era jovem, né? Eu queria sair com o carro do meu pai. E aí meu pai não deixava, né? Falou, só quando tiver carta. Beleza, amém. Aí tirei carta. Opa! Agora eu vou sair com o carro do meu pai. Eu vou andar bastante. E aí o pessoal da minha época, né? Cantava pneu com o carro. E aí eu tinha um primo que, eu não posso nem falar isso. Tinha um primo que dava cavalo de pau com o carro. Falei, ei, agora nós vamos, né? Arrepiar de carro. Gente, no primeiro mês que eu descobri quanto que custava o pneu do carro, e quando eu vi que custava para encher o tanque do carro, e quando eu descobri que se quebrasse alguma coisa no carro, era eu que tinha que pagar, que já era a regrinha do meu pai, quebrou, paga. Pergunta se eu cantei pneu de carro. Pergunta se eu fiquei à toa de carro para lá e para cá. Menino, eu descobri o valor. Eu descobri o valor. Que meu pai tinha ralado. Que meu pai tinha suado a camisa para conquistar aquele bem. E não ia ficar na minha mão à toa. Não ia. E quando nós chegamos aqui na casa de Deus, cara, tem tanta coisa que já foi conquistada por Jesus naquela cruz, não é verdade? Tanta coisa que já foi conquistado que a gente não precisou ralar nada. É pura graça de Deus. Pura graça de Deus. Se eu quiser ser um funcionário melhor, né? Eu tenho que me esforçar para ser esse funcionário melhor. Se eu quero ser um cristão melhor, eu tenho que me esforçar para ser esse cristão melhor. Amém? Crescer na vida cristã é algo necessário, mas existe um preço. A palavra fala sobre firmes, né? E constantes. Quanto mais nós formos firmes na nossa caminhada cristã, mais o Senhor vai derramar nas nossas vidas. Mais o Senhor vai usar as nossas vidas. Mais o Senhor vai se revelar a nós. E aí sim a gente vai poder ser usada por Ele. A gente vai poder ser usado, né? Nós somos uma ferramenta
pronta nas mãos do nosso Deus. Tem uma outra frase que fala assim: Deus não faz acepção de pessoas. Eu já ouvi isso bastante. Eu creio nessa frase, eu creio que é verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe pessoas. Todos nós somos iguais. Mas é interessante que dá para a gente complementar um pouquinho essa frase. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Deus não escolhe as pessoas. Todos nós somos iguais. Ou será que é só o pastor que pode fazer algo aqui na igreja? Não. Por quê? Só ele. Eu também sou escolhido de Deus. Eu também sou servo de Deus. Jesus também morreu pela minha vida. Por que é só ele? Não. Eu também posso. Só que qual que é a diferença entre nós? A diferença está na resposta. A resposta que um pastor, um líder, um servo de Deus deu para Deus, muitas vezes é diferente da resposta que nós damos para ele. A atitude. Então, quando eu falei que Deus faz diferença entre atitudes, é isso. Deus usa aquele que se dispõe. Deus usa aquele que diz: eis-me aqui. Aquele que tem atitude, que tem firmeza. Mas se nós não nos colocarmos disponíveis a Deus, como que ele vai usar a gente? Né? Como que ele vai usar as nossas vidas se nós não somos disponíveis a ele? Agora, qual tem sido a nossa resposta? Aquilo que eu tenho vivido hoje, será que é o que Deus já tinha preparado para mim? Ou será que eu tinha que viver o que eu estou vivendo hoje há muito tempo atrás? Será que eu não atrasei o mover de Deus na minha vida? Será que Deus falou assim: olha, Ayrton, você vai trazer a palavra lá para a igreja, porque o pastor vai viajar? Eu falei: misericórdia, eu não. E vamos ficar adiando isso. Vamos ficar adiando isso. Então, talvez o que eu estou fazendo hoje aqui, talvez eu deveria estar fazendo há anos atrás. Eu é que não dei a resposta correta para Deus. Isso é só um exemplo. Mas muitas vezes nós perdemos oportunidades de servir a Deus pela resposta que nós damos a Ele. Mas existe uma boa notícia. Glória a Deus que existe uma boa notícia. A boa notícia é que ainda há tempo. Jesus não voltou ainda. Vai voltar amanhã? Não sei. Então tem um tempo ainda, não tenho? Então a minha resposta para Deus hoje pode ser diferente. Eu posso chegar para Deus e falar assim: não, Deus, eis-me aqui. Mesmo fraco, mesmo sem entender das coisas, Deus gosta da atitude. E tem uma outra passagem, que está lá em Mateus 5,37, que diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Quando eu olho para essa passagem, eu falo assim: nossa, Deus é firme aqui, hein? Porque o negócio dele é sim, sim ou não, não. E o que passar disso, ele já fala que é do maligno. Então, não tem aquela coisa mais ou menos, né? O nosso posicionamento, Deus se agrada com o nosso posicionamento. Deus se agrada. Aquele que é decidido, aquele que é inabalável, aquele que é perseverante, aquele que persiste, aquele que coloca em prática. Ah, Deus se alegra. Ele fala: esse sim, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Então, estar firme e constante é diretamente relacionado à nossa convicção e à nossa fidelidade. Eu vou explicar um pouquinho. O que é convicção? Convicção é quando nós temos certeza de algo, não é verdade? Quando nós entendemos de um assunto e nós sabemos sobre ele muito bem, seja ele na área humanas, na área exata, ou qualquer coisa. Eu sei do que eu estou falando. Eu conheço isso aqui. Aí o que acontece? Você é convicto daquilo, não é verdade? Então você tem uma postura diferente. Você tem segurança naquilo que você está falando. Porque eu sou convencido, né, do que eu estou falando está correto. E quando nós temos essa convicção de que Jesus é o nosso Senhor,
de que Jesus é o nosso Salvador, o que acontece? Isso aumenta a nossa fé. Nós temos uma fé inabalável. Nós temos uma fé convicta de que Jesus é o Filho de Deus, Ele me ama, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E aí o que acontece? A nossa preocupação não é mais agradar homens, não. A nossa preocupação, ela muda. A gente começa a se preocupar em agradar a Deus. Porque eu estou convencido de que Jesus é meu Senhor e Salvador. Eu não estou aqui por causa do pastor, eu não estou aqui por causa do meu líder, eu não estou aqui por causa daquele irmãozinho que eu acho legal. Eu estou aqui por causa de Jesus. Jesus me ama, né? Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho convicção disso. E aí o que acontece? Eu me torno uma pessoa fiel. Eu me torno uma pessoa leal. Né? E é isso que Deus quer, é isso que Deus está procurando no meio do seu povo. Amém? E para finalizar esse texto, olha que legal. Ele fala firmes, constantes, mas aí ele fala sobre abundantes. Abundantes. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Algumas definições para abundante. Vamos lá. Abundante é ultrapassar os limites. Tem lá um limite, passou, abundou. Abundante é transbordar, derramar, quando você vai enchendo copo assim, aí derrama na mesa e suja tudo. Olha que legal. Isso é transbordar. Abundante é ir mais além daquilo que se esperava. Sabe? Eu esperava isso, mas você fez isso. Ó, abundou, né? Superabundou. Abundar, abundante, é dar o seu melhor. É fazer mais do que foi pedido. E por que tudo isso? Por amor. Nada disso por interesse. Nada disso por troca. Por amor. E quando nós fazemos por amor a Deus, nós somos abundantes. Sabe? Se precisar fazer algo, cara, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor, eu vou abundar nessa obra, né? Eu vou transbordar, eu vou fazer além. Por quê? Porque eu quero me aparecer? Não, cara, eu não quero me aparecer, eu quero desaparecer, né? Eu quero fazer por amor à obra, quero fazer por amor à obra. E uma outra característica bem legal sobre abundância, sermos abundantes, está relacionada à fertilidade. Sermos abundantes está relacionado à fertilidade. Então nós precisamos o quê? Produzir. Nós precisamos produzir algo para o reino de Deus. Sabe quando a árvore está plantada ali, perto de águas correntes, né? E aí fala que aquela árvore, a folha não vai murchar, fala que aquela árvore vai ter frutos. Então, ela está produzindo, ela está em um local que tem toda a ajuda, né? Tem tudo de bom ali para ela produzir. Então, o que ela tem que fazer? Produzir. E aí, abundar também está relacionado à fertilidade. E tem uma passagem que eu vou ler para vocês. Mateus 28, de 19 e 20. Quem está fazendo o discipulado vai lembrar dessa passagem que nós falamos muito sobre ela. Mateus 28, de 19 e 20 fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa passagem que Jesus deixou para nós fala que nós precisamos produzir. Nós precisamos fazer discípulos de todas as nações. Nós precisamos proclamar a palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Mas quando nós olhamos para isso, né? O primeiro ponto que vem, a primeira situação é aquela pedra. Sabe aquela pedra que a gente sempre tropeça? Olha, tem que falar a palavra de Deus, tem que proclamar a palavra de Deus. Aí você vai lá e tropeça numa pedra. Que pedra é essa? Essa pedra é assim, ó. Eu não sei pregar. Eu tenho vergonha. Eu tenho medo. Eu não consigo. Deixa pro fulano aqui, eu sou mais para cá. Essa pedra, ela tem nos atrapalhado de frutificar. Porque a partir do momento que nós proclamamos a palavra de Deus,
A partir do momento que nós declaramos o poder de Deus, que muda a vida das pessoas, essas pessoas elas serão salvas, elas serão alcançadas. E aí, isso é fazer o discípulo. Então, a gente tem que parar um pouco para pensar sobre isso, né? Porque eu vou olhar para a minha vida, né? A gente não tem vergonha, né? Eu não tenho vergonha de fazer tantas coisas vergonhosas. Por que então eu teria vergonha de fazer algo maravilhoso? Muitas vezes a gente faz coisas vergonhosas, mas aí a gente declara que tem vergonha de falar daquilo que é maravilhoso, daquilo que é bom. A gente fala coisa ruim, mas na hora de falar coisa boa, a gente se acovarda. E tem uma passagem que eu gosto muito. Essa passagem está lá em Romanos 1,16. Romanos 1,16 fala assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro dos judeus e depois do grego. Romanos 1,16 está falando assim: eu não me envergonho do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é a palavra de Deus. Eu não me envergonho do evangelho. Por que eu não me envergonho do evangelho? Porque a palavra de Deus, porque o evangelho, ele é o poder. Mas o poder de quem? O poder de Deus. E para que é o poder de Deus? É para a salvação daqueles que crêem. Primeiro para os judeus e depois para o grego. O que é isso? Para os de fora e para os de dentro. O evangelho é o poder de Deus. E quando nós proclamamos o evangelho, nós estamos proclamando o poder de Deus. E esse poder de Deus, ele é para a salvação daqueles que creem. Queridos, não é a gente que faz. Nós proclamamos. Mas sabe o resultado, quem que faz? É Deus. O resultado é de Deus. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós abrimos a nossa boca e proclamamos o poder de Deus, o poder não é do Ayrton, o poder não é do pastor, o poder não é seu, o poder é de Deus. Deus vai agir através da sua vida para alcançar e para salvar aquele irmão que você abriu a sua boca para falar. Você foi quem? O canal. Você foi quem? O instrumento. Você foi quem? A ferramenta. Porque o poder de Deus queria alcançar aquela vida. Ah, mas eu não sei pregar. Ah, mas eu não sei falar. Deus vai deixar de salvar aquela vida? Vai? Deus vai usar quem? Outro. Porque Deus quer alcançar aquela vida. E aí o que aconteceu com a gente? Ficamos pelo caminho. Deus usou outro. Isso me atormenta. Eu falei, não, Deus, não vai usar outro não. É eu. Sou eu. Posso falar errado. Sou eu. O poder de Deus. Então nós precisamos fazer o quê? Abrir nossa boca, não é verdade? Nós precisamos testemunhar. Muitas vezes a gente não conhece a palavra de Deus a ponto de falar um versículo, sabe, uma passagem, tirar uma dúvida. Às vezes a gente não tem esse conhecimento. Mas a gente tem testemunho de vida. A gente passou por alguma experiência com Deus e essa experiência virou o nosso testemunho de vida. Então nós podemos chegar em uma pessoa e falar, olha assim, Deus é bom. Aí ela vai falar, mas por que Deus é bom? Porque ele pegou a minha vida e fez isso, 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 isso. Eu estava assim e ele me deixou assim. Testemunho. Você declarou um versículo? Você, olha, abre lá a Bíblia no seu... Se você puder fazer isso, amém. Lute, né? Se esforce para que você chegue nesse nível. Mas o seu testemunho vale muito. Aquilo que Deus tem feito na sua vida hoje já é a palavra de Deus em você. Já é. Então testemunhe, né? Abra sua boca, não tenha medo. Amém? Glória a Deus. E vamos chegar na conclusão, né, do nosso estudo dessa noite. Eu vou concluir tudo isso com um pensamento. Atualmente, as pessoas gostam de procurar na internet, né, quais são os melhores investimentos, não é? Lá em casa a gente fica assim, não tem nem dinheiro para investir e fica procurando investimento. Você acha?
Aí fica lá, qual que é o melhor investimento? Será que eu invisto nessas ações? Será que eu invisto? Não tem nem dinheiro. Vai investir no quê? Passar vergonha. Mas a gente fica procurando, não é? Olha, isso aqui dá mais dividendos, isso aqui dá mais lucro. Eu coloco na poupança ou coloco não sei o quê? A gente fica procurando, não é? E sabe qual que é o melhor investimento? Sabe onde que a gente precisa colocar os nossos recursos, precisa colocar o nosso esforço, precisa colocar a nossa saúde física? Aonde é o melhor investimento? No reino de Deus. Este é o melhor investimento. Nada vai render mais na sua vida do que investir no reino de Deus. Nada. Nada, 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 nada. Se você parar para pensar, é quando Deus te alcançou, no tempo que você tem caminhado com Ele, eu creio que você já deve ter colhido muita coisa com Cristo. Já deve ter, Deus já deve ter feito muita obra na sua vida. Esse já é o seu lucro. Esse já é o retorno do seu investimento. E aí, nós precisamos realmente influenciar aqueles que estão à nossa volta. A gente não pode ser mais um, sabe? Às vezes a gente abre a nossa boca para falar e para reclamar das mesmas coisas que todo mundo está fazendo. Reclamando, murmurando das mesmas coisas. Mas Deus quer que a gente seja diferente, não é? Por quê? Porque Deus nos escolheu para ser diferente. Quando a gente vê lá no Antigo Testamento, o povo judeu ele era separado, ele não podia fazer algumas coisas, não era? Então, enquanto todo o povo estava fazendo muitas outras coisas, o povo de Deus não. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por quê? Porque aquele povo era separado. Aquele povo foi escolhido para ser diferente. E o cristão é isso. O cristão ele foi escolhido por Deus para ser diferente. A gente não pode ser mais um. Mais um, tem um monte. A gente foi chamado para ser diferente. Aonde nós chegarmos, lá em Salmos fala que aquela árvore ela dá muito fruto. E tudo o que ela faz prospera. A pessoa, né, comparada a essa árvore, tudo o que ela faz prospera. Nós somos homens e mulheres de Deus. Nós temos que ser diferente. Não dá para ser mais um, né? E Deus está esperando isso da gente. Está esperando a nossa atitude. Está esperando nós nos posicionarmos mais na presença dele. Amém? E tem um exemplo muito bacana, né, na Bíblia, que é Davi. Davi, ele foi lá lutar com o Golias, né? Mas aí, será que Davi era a pessoa mais capacitada para lutar com Golias? Certamente não. De longe não. A palavra fala que Golias era um guerreiro criado desde a sua infância. Um gigante. E Davi era aquele pastorzinho de ovelha, pequenininho. Então, cara, era a pessoa mais improvável para lutar com aquele gigante. Mas aí o que acontece? Davi olha para aquele homem e fala assim, o quê? O que esse circunciso está falando aí do povo de Deus? O que esse cara está falando do povo de Deus? Não, aqui não. Eu vou lutar contra ele. Aí você vai falar assim, cara, que cara louco. Sim, às vezes a gente tem que ser um pouquinho louco. É atitude. E o que aconteceu? A gente já sabe da história. Davi, o improvável, venceu. Por causa da sua atitude, por causa da sua postura, e Deus foi com ele. Então, às vezes, a gente tem que dar uns passinhos de fé. Às vezes, a gente tem que dar uns passão de fé. Às vezes, a gente tem que ser meio doido na fé. E Deus honra. Deus honra, né? A gente não pode ser acomodado. Deus gosta de usar os improváveis. Aquele que ninguém dá valor. Aquele que ninguém espera. Deus gosta de usar esses aí. Amém? Então, quer fazer uma loucura esses tempos aqui? Quer combinar uma loucura aí? Chega lá no pastor e fala assim, ô pastor, tô meio de boa aqui esse tempo. Tem alguma coisa para fazer aí na igreja? Primeiro que você vai assustar ele, né? Depois, eu tenho certeza que ele vai falar, chega aí que tem. Atitude. Quem quer isso? Quem quer viver novidade de vida com Deus? Eu quero. Eu quero viver novidade com Deus.
Mas para que eu viva a novidade com Deus, eu preciso ser firme, constante e abundante. E quando eu for firme, constante e abundante, Deus vai se alegrar com a nossa vida. E Deus vai usar as nossas vidas. E aí nós estaremos preparados para caminhar nesse reino. Amém? Glória a Deus. O estudo dessa noite foi isso. E eu me alegro, né? Porque Deus tem me dado oportunidades para estar proclamando a palavra dele. E eu não tenho nada de diferente. Eu não tenho nada de melhor que qualquer um de vocês aqui. Eu apenas disse sim. Que essa noite vocês possam ter essa ousadia no coração. De se colocar na presença de Deus e falar assim, ó, Deus, eis-me aqui. Sabe? Eu andei aí meio escondidinho, meio quietinho, mas hoje não. Hoje eu quero ser usado pelo Senhor. Hoje eu quero ter experiências com o Senhor. Amém? Vamos fazer essa oração? Querido Pai, nós nos alegramos pela Tua palavra e nós cremos que a Tua palavra é o poder de Deus para aqueles que não o conhecem. E nós queremos essa noite, ó meu Pai, sermos esses servos fiéis, leais à Tua palavra, ousados, que têm atitude, Pai. Nós queremos sim ser firmes, Deus. Nós queremos sim ser constantes. Nos livra, meu Pai, da inconstância. Nos livra, meu Pai, desses altos e baixos, dessa montanha russa, meu Pai. Nós não queremos ser levados de um lado para o outro. Nós queremos ter as nossas raízes no Senhor. Nós queremos, ó meu Pai, ter o nosso entendimento aberto, sermos convictos de que Jesus morreu por cada um de nós e que Jesus nos ama e que Ele nos chama para a sua obra. Nós queremos sim, meu Pai, trabalhar na Tua obra, Deus. Nós queremos fazer parte dos Teus planos e nos ajuda, meu Pai, a fazer, ó meu Pai, aquilo que Tu queres. Muitas vezes nós estamos aí tão dispersos, muitas vezes nós estamos aí, meu Pai, tão envolvidos com as coisas deste mundo. Nós estamos tão cheios, ó meu Pai, de coisas que não são do Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a nos esvaziar. Nos ajuda, meu Pai, a nos encher da Tua palavra. Nos ajuda a ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que onde quer que nós estejamos, nós venhamos a fazer a diferença. Nós não queremos ser mais um, meu Pai. Nós queremos ser servos fiéis do Senhor. Olha para a Tua igreja, meu Pai. Olha para as vidas que estão aqui neste momento, que estão fazendo essa oração aqui comigo. Enche, meu Pai, dá ousadia, dá coragem, meu Pai, dá força, dá ânimo, para que elas sejam firmes, ó Santo Deus, na Tua presença e possam ser usados pelo Senhor tremendamente. Muito obrigado, Senhor Deus. Inculca essa palavra na nossa cabeça. Incomoda, meu Pai, o nosso coração, que nós venhamos a tomar passos de fé. Passos de fé. Não importa o nosso tempo de conversão, não importa a nossa situação financeira, não importa a nossa idade, o que importa é o nosso coração rendido ao Senhor. Muito obrigado, Santo Deus, Tu és fiel. Em nome do Seu Filho Jesus oramos. Amém. Amém?